E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, vamos continuando aqui, nós vamos falar mais uma vez do projeto. Vamos falar de Vasco, tá? Um projeto aí que vem com a função de esclarecer as principais dúvidas do torcedor vascaíno off-Rio, ok? Bom, nós estamos aqui hoje numa noite muito especial para ouvir um grande amigo aí, o Edu Cassiano, tá? Ele é do grupo político Sempre Vasco, um grupo importante para o cenário político do Vasco da Gama. Então eu espero que hoje a gente consiga tirar todas as nossas dúvidas e com isso a gente possa esclarecer atualmente do cenário político do Vasco, ok? Daqui a pouco nós vamos ter o nosso amigo aí com a gente e aí, à medida que forem aparecendo as perguntas, tá? Vocês podem ir mandando aí que a gente vai tentar também fazer alguma coisa a essas dúvidas. Fala, meu querido, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Igão? Aí, Melhor agora falando com fiz você. um improviso aqui para o pessoal da minha rede social também acompanhar. Ó. Aí. Pô, tá vendo que legal? Deu certo então, né? Aí o seu pessoal me escuta e o meu pessoal aqui também. Botei a caixinha de som aqui, ó. Aí. Ah, show de bola. Todo mundo... Pô, você tá profissional, hein, cara? Não improviso. Isso aí, meu irmão. Rapaz, queria te agradecer a sua disponibilidade aí de bater um papo com a galera aqui do Espírito Santo, a galera que tá aí tentando de tudo ajudar o Vasco de todas as formas, e a gente, através do grupo dos Gigantes do Espírito Santo, né, tá tentando aí, de alguma forma, também ajudar as pessoas a esclarecerem suas dúvidas, a saberem o que elas podem ser importantes na luta por um Vasco melhor. Então a gente quer ouvir as pessoas que querem também partilhar dessa mesma ideia, pessoas que querem um Vasco forte, pessoas que querem o bem do Vasco. Então eu acredito muito que essa nova geração de vascaínos, né, que está vindo por aí, ela tende a fazer muito pelo Vasco, né? E através da sua pessoa, que já fez muito, e através do grupo ao qual você pertence, eu acredito que dias melhores virão. Pô, obrigado. Primeiramente, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade de falar com você, ainda mais de uma terra maravilhosa, Espírito Santo. Conforme eu te falei mais cedo, né, cara? Tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu fiquei morando 3 anos lá. Quando eu decidi retornar ao Brasil, por saudade daqui, quase que eu fui morar no Espírito Santo. Tem um apartamentinho aí, quase que eu fui seu vizinho. Mas decidi voltar para o Rio. Já que eu voltava para o Brasil por saudade de tudo aqui, eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro para ficar mais perto do Vasco. Não tinha jeito. Cara, não tem como, né, cara? Eu fico aqui também, às vezes, pensando assim, meu Deus, como que eu poderia morar aí para todos os dias, todos os jogos, né? Participar ali, pô, fazer um churrasquinho ali no calabouço, entendeu? Então, assim, é muito bom isso daí. Meu amigo, seguinte, eu separei algumas perguntas aqui para você. A gente daqui do Espírito Santo quer te conhecer melhor, quer saber um pouco dos seus projetos, um pouco também das ideias da Sempre Vasco. Então, eu espero que hoje a gente possa ter um bate-papo formal, mas ao mesmo tempo descontraído também, uma coisa leve, como sempre tem acontecido, tá bom? Lógico, vai ser um prazer. Tá. Bom, primeiro se apresenta para o pessoal aí, fala quem é Edu Cassiano, o que o Edu Cassiano tem para o Vasco, fez para o Vasco, o que a gente precisa saber da sua pessoa. Então, você já falou, você é Eduardo Cassiano, o pessoal mais aqui do Rio, a galera aqui do Vasco chama de Bebeto, Bebetão, né? É um apelido de infância que o pessoal lá da Ilha do Governador colocou em mim. E eu sou vascaíno, já sou sócio remido do Vasco. Eu me tornei remido em 2010, né? Em 2010 eu era remido. Eu recebi, na época eu tinha 30 anos de idade. Com 30 anos de idade eu já tinha 25 anos de vida associativa, todas pagas ininterruptamente, né? Então já tem um certo vínculo aí com o Vasco. Em 2011, se não me engano, se não me falha a memória, eu tive a honra de ser convidado aí na época da administração do Roberto Dinamite para ser diretor do Calabouço, né? Uhum. Na época eu recebi uma sede bem castigada, né? Bem deteriorada. Eu consegui ali, com a ajuda na época do então vice-presidente de patrimônio, na época que era o Fred Lopes, desempenhar um bom papel ali.
eu consegui finalizar a reforma do salão, fiz campo de grama sintética, fiz a quadra de futebol, de vôlei de praia, quer dizer, né? Iniciei a reforma da piscina, sauna, enfim, pintura da sede. Recebi realmente uma sede bem deteriorada e dentro do possível eu consegui entregar uma sede melhor para o vascaíno, para o sócio, né? Que hoje que eu acho que é uma grande dificuldade que o Vasco tem, que é por não ser um clube tão social, né? Faltam atividades sociais no Vasco. Você vê hoje, por exemplo, também os condomínios hoje têm uma certa estrutura, né? Mas o Vasco sempre foi um clube muito social. Tanto que se você olhar, buscar na internet algumas notícias do Vasco, até recentemente agora, eu estava vendo como o Vasco antigamente era. O Vasco, nossa, era cada evento social que existia no Vasco era fantástico. E hoje em dia eu acho que isso é uma carência que o vascaíno tem bastante, sabe? Sim. E eu acredito também que deva ser um atrativo também, principalmente a galera off-Rio, porque eu tenho acesso a tudo isso, calabouço, todas as sedes e tal, mas, pô, morando no Espírito Santo fica complicado. Por isso que eu acho a importância da gente saber um pouco mais da torcida off-Rio, o que pode oferecer para eles, entendeu? Então, assim, a importância desse projeto meu aqui de levar essas informações, elas têm muito a ver com isso. Bom, vamos partir para as perguntas, então? Vamos embora. Tá. Bom, a primeira pergunta, que é o interesse principal, aí é sempre, vou tentar também trabalhar com as suas ideias, você, Cassiano, e aliado com as ideias do seu grupo, né, que é Sempre Vasco. Então, sempre quando você puder diferenciar também, isso para a gente é importante, beleza? Mas eu vou tentar fazer isso com muita responsabilidade, né, e muita educação, porque eu tenho que ter muito cuidado, porque a opinião que eu... Exatamente. É uma opinião da Sempre Vasco, então eu tenho que ter muito cuidado com isso, entendeu? Exatamente, isso aí. E aqui a gente é um bate-papo, não queremos, né, que gere nenhuma situação adversa. Bom, a primeira pergunta é o seguinte, Cassiano. Existe, pela Sempre Vasco, ou você tem alguma ideia e vai oferecer para Sempre Vasco, alguma coisa para a torcida off-Rio, alguma proposta para lidar com esses torcedores? E principalmente, se sim, qual é o plano que vocês têm para o Espírito Santo, já que é a maior torcida off-Rio hoje? Tiago, eu acho que não só, né, o Espírito Santo, como também tem em Manaus, Florianópolis, outros centros afastados do Rio, tem excelentes números vascaínos, né? Tem bastante. Então, hoje, a Sempre Vasco está desempenhando, está desenvolvendo um projeto para apresentar para os vascaínos. Brevemente isso vai ser apresentado aí. Mas eu acho que a principal coisa que pode acontecer para o vascaíno, eu acho que ele realmente ter acesso ao Vasco de uma forma digital um pouco mais precisa do que acontece hoje em dia, né? Eu acho que hoje o vascaíno ele tem muita dificuldade no Vasco. Ele tem dificuldade para se associar, ele tem dificuldade para pagar, ele tem dificuldade para pedir uma segunda via de carteirinha, ele tem dificuldade para se recadastrar, ele tem dificuldade para receber uma carteirinha, ele tem uma série de dificuldades, né? Então, eu acho que você hoje, digitalizando o Vasco, né? Realmente fazendo o Vasco dos vascaínos digitais, que é esse vascaíno à distância, né? Ele vai conseguir, você já vai conseguir atingir esse público distante, né? E existem diversos projetos que estão sendo desenvolvidos que vai agradar bastante o pessoal off-Rio, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho primordial, que eu acho excelente, que acontece em outros clubes, como acontece no Grêmio, acontece no Inter, uma votação à distância, porque a tecnologia está aí batendo a porta. Olha o que está acontecendo com essa pandemia. Inclusive, até estava lendo alguns estudos,
que a tecnologia ela vai avançar 20 anos por causa disso, né? Você vê que hoje as pessoas estão comprando muito mais de forma remota. Você compra por aplicativos, você faz conferência, como nós temos as nossas conversas aí pela madrugada, pelo Zoom, né? Que a gente une 10, 15, 20 vascaínos, independente da corrente política, a gente conversa, vira a madrugada conversando. Agora, por exemplo, eu estou conversando com você, transmitindo ali do outro telefone. Então, enfim, eu acho que a tecnologia está aí batendo a porta. Eu acho que você tem que realmente colocar o Vasco nessa tecnologia para você atingir esses 17, 18, 20 milhões de vascaínos que existem espalhados por aí. Entendeu? Exatamente. Então, e aí, assim, eu acho que você, pelo menos, já conseguindo ter uma votação pela internet, vai ser um avanço magnífico. Compra de ingressos, uma série de coisas. Entendeu? Eu acho que não dá para fugir da tecnologia, né, cara? Não tem como. Desculpa, e complementando a sua pergunta, quando você fala com relação ao Espírito Santo, eu acho que está sendo desenvolvido um projeto, que ainda não sei como é que vai ser denominado o nome, se será embaixada, se será casa, enfim, qual vai ser o nome correto. Como eu te falei, o projeto está em desenvolvimento ainda, mas eu acho, por exemplo, assim, nesses grandes locais de muitos vascaínos, você pode ter um representante do Vasco, um embaixador, um representante, enfim, não sei como é que vai ser a denominação desse representante do Vasco, que possa capitanear esses vascaínos que estão espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que é um vascaíno fantástico, é o Murilo, lá da Flórida, né? Ele é lá da 52ª família, da Força Jovem. Cara, o trabalho que o Murilo faz nos Estados Unidos é fantástico. É fantástico. O pessoal de Brusque, gente, o que o pessoal de Brusque faz é absurdo. É absurdo, é absurdo. Também do Espírito Santo, eu sei que você sempre se reúne para assistir os jogos do Vasco. Enfim, então eu acho que todo esse vascaíno que está espalhado por aí pelo mundo afora deve ser olhado com bastante carinho. Porque quando a gente ouve falar assim que o Vasco hoje em dia precisa de receita, eu acho que esses torcedores hoje, tendo alguma coisa para adquirir, meu amigo, eles vão em cima, eles vão... Eu sempre penso assim, um dia do Vasco, você vem, traz ex-ídolos para cá, faz um encontrão, falar de Vasco. Uma ideia em mente que eu acho muito bacana, que eu acho que esse aí o pessoal do nosso grupo está apontando esse desenvolvimento, foi um app do Vasco, para o Vascaíno à distância poder acompanhar o que está acontecendo, acompanhar o dia a dia do clube, um treinamento, uma batida de pênalti, alguns momentos de seleção, entendeu? E aí, tipo assim, todas essas ideias assim, eu acredito também que um canal aberto com a torcida também ajude, porque às vezes o cara tá vivendo lá em Manaus, ele tem uma ideia e o clube tem que estar mais próximo disso aí. Tem que ter uma ferramenta que una a torcida ao grupo, né? Ao Vasco e tal. Acho que tem que ter uma ferramenta que una o Vasco a esses 17, 18, 20 milhões de vascaínos que tem espalhado por aí. Entendeu? Exatamente. E aí, só para constar também, eu acho que embaixada não seria legal, porque embaixada já é de um clubezinho que tem aí no Rio. Né? Senão vão falar que a gente está copiando os caras. Não, é só uma... Mas não engano. Você sabia que o Vasco nos anos 80, na época da gestão do Calçada, tinha um embaixador do Vasco? Ah, é? Entendeu? Então, sabia não. No caso, eles é que estão copiando a gente. Ah, então ótimo. Legal, gostei então. O Vasco é pioneiro nisso aí. Antes deles fazerem, já tinha embaixada do Vasco já. O Pedro Ivo tá junto aí com a gente. Ó. Bom, Cassiano, vamos falar então um pouco do grupo político do qual você pertence, para que você conte aí as histórias, a origem, tudo. Então, vamos falar da Sempre Vasco.
qual é a história do grupo, qual é a filosofia do grupo, quais são os planos da Sempre Vasco para o clube. O que você pode falar para a gente aí desse seu grupo político? Eu falar da Sempre Vasco, assim, eu vou te falar a minha visão, como eu enxergo a Sempre Vasco, como eu conhecia Sempre Vasco, e a história que eu conheço. Quando a Sempre Vasco surgiu, em 2014, eu não fazia parte da Sempre Vasco. Eu não fazia parte da Sempre Vasco, eu fazia parte da Identidade Vasco, que na época era um grupo de oposição ao então presidente, que seria candidato, ao então presidente não, o candidato que seria o Eurico Miranda. Porque na época, Roberto Dinamite, ele já tinha dito que não seria candidato, então só existia um candidato, Eurico Miranda, e teria um grupo que seria oposição a ele. Tá? E ali foi formado a Identidade Vasco com essa ideologia. No entanto, logo no final, chegou a Sempre Vasco, através de 3 caras que eu conheci. O Júlio Brandt, o Cristiano e o Alan. Então, aí eles me contaram a história da Sempre Vasco. Como que a Sempre Vasco surgiu? Foi através de um rebaixamento do Vasco. E eles se juntaram na época e falaram assim, olha, cara, não adianta a gente ficar aqui no sofá chorando e reclamando. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. E assim eles fizeram. Eu tô falando eles no passado, lá atrás, até quando eu cheguei. Entendeu? Eles juntaram o grupo, foram para a campanha na época de 2014. Eu tentei bastante a união na época da Identidade Vasco com eles, mas não foi possível. Eu tive uma afinidade imediata assim, com o Cristiano, uma afinidade imediata que perdura até hoje, com o Júlio, com o Alan, com o irmão do Júlio, que é o Daniel, que eu tive mais intimidade antes até de conhecer. Enfim, nós não conseguimos aquela união na época, né? E a Sempre Vasco já naquela época já teve um desempenho nas urnas fantástico. Um grupo recém-chegado ao Vasco, em poucos dias de campanha, eles conseguiram derrotar o grupo que eu fazia parte. Me derrotaram o grupo. Assim, e foi surpreendente. Deu realmente para ver que aquela afinidade que eu tinha com eles já tinha tudo a ver, tinha liga, sabe? Mas como eu tinha uma palavra, eu tinha um projeto em andamento, eu não tinha como pular fora. Mas eu vi que realmente eles eram uns caras assim, que era o que o Vasco precisava. Essa renovação realmente que o Vasco precisava, né? Então, logo depois, eu fui convidado pelo Cristiano para ingressar Sempre Vasco e entrei assim com uma maior satisfação possível. Foi um prazer, entendeu? Pô, massa. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que você muda... Corrigindo a minha palavra, na época, eu não entrei diretamente a Sempre Vasco. Eu entrei no grupo Cruzada Vascaína, que era um grupo que fazia base a Sempre Vasco. Era um grupo que estava alinhado a Sempre Vasco, com a ideologia da Sempre Vasco. Mas a minha afinidade com o Júlio, com o Daniel, com o Edmundo, com todo mundo já existia desde 2013. Entendeu? Entendi. Era realmente um projeto que eu identificava como que o Vasco necessita, sabe? Era isso que eu via que o Vascaíno queria. Então, aí pegando esse gancho seu, que filosofia é essa? O que te encantou? O que fez seus olhos brilharem assim, para falar, cara, eu preciso estar com esses caras? Primeiro o seguinte, são pessoas assim de uma índole fantástica. Não que nos outros grupos não tenha. Todo grupo tem boas pessoas. Todos os grupos. Quem pensa que só no próprio grupo tem boas pessoas está cometendo um grande erro. Entendeu? Então, pessoas assim, na sua grande maioria, todos, com uma índole excelente, vascaínos de primeira ordem, bem-sucedidos na sua vida profissional, cada um com um projeto fantástico,
pessoas que realmente querem recolocar o Vasco no rumo do crescimento, nesse Vasco que nos apaixonou, né? Que mantém essa chama acesa até hoje, que faz, tanto eu, você e outros vascaínos, perdermos nosso tempo de poder estarmos com a nossa família, conversando de Vasco, chorando de Vasco, assistindo jogos do Vasco, debatendo o Vasco, enfim. E eu vi que realmente é um grupo capaz de recolocar o Vasco no rumo das vitórias, que fez nos apaixonarmos pelo Vasco, entendeu? Você quando tem assim uma conferência com o pessoal da Sempre Vasco, você olha assim, cara, são pessoas assim de um nível técnico realmente fantástico, fantástico. Dá para perceber. E aí, assim, sobre os planos da Sempre Vasco para o clube, eu sempre penso assim, quando você olha, porque eu falo, porque o Júlio veio ao Espírito Santo, né, em 2017 para falar sobre a Sempre Vasco e sobre a sua campanha. Então você percebe assim que são planos arrojados. Você percebe que são planos assim que requerem pessoas qualificadas para tal. Mas aí, em contrapartida, isso eu penso no clube como um clube velho, como uma política velha. Será que dá liga isso daí, ô Cassiano? Então, Tiagão, eu acho que você tem que renovar o clube com responsabilidade, entendeu? Entendi. Respeitando as raízes do clube, as pessoas que lá estão já há um certo tempo, entendeu? Fizeram muito pelo Vasco, mas eu acho que o Vasco precisa de uma renovação, tanto ela política, como ela tecnológica, como ela em termos de estrutura, em termos estruturais, uma série de coisas que o Vasco necessita hoje em dia, entendeu? Eu acho que essa renovação tem que existir, mas com responsabilidade, entendeu? E respeitando as origens das pessoas que lá estão. Entendi. Isso aí, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem, porque você acaba que... É por isso que eu falo, a importância da gente saber a representatividade de cada grupo e a filosofia de cada grupo, porque se numa eventual proximidade com a eleição você gosta da linha de pensamento de um candidato, você conhecendo os grupos, você vai entender, poxa, eu confio nessa pessoa, mas os grupos que estão com ele, eu não confio. Eu não gosto da filosofia. Então, assim, é por isso que eu acho importante a gente destacar bem isso. O que a Sempre Vasco quer para o Vasco, qual é a filosofia. Porque, por exemplo, você não tá, eu não vejo a Sempre Vasco alinhada com velha política, com politicagem, digamos assim, entendeu? Então, por isso que é importante a gente destacar bem isso em relação ao cenário atual também. Foi aquilo que eu te falei. É um grupo de bons vascaínos, competentes, independentes, né? E que quer recolocar o Vasco nesse caminho de vitórias que nos fez apaixonarmos pelo Vasco, mas com responsabilidade e respeitando as raízes do Vasco. Isso aí. Bom, pegando esse gancho aí das pessoas qualificadas, Cassiano, a Sempre Vasco provavelmente já tem um grupo com pessoas qualificadas para atuar nas mais diferentes pastas. Numa futura adesão com outros grupos, com a sua chapa, quais áreas você enxerga que teria espaço para a atuação desses outros grupos? Obviamente, se essas pessoas forem qualificadas para tal, né? Tiagão, eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa que a Sempre Vasco vai tentar colocar, e o que eu acho que deve existir, não só na política do clube, como na política brasileira, um respeito com as pessoas, entendeu? Independente da corrente política dela, tá? Não é porque o cara, por exemplo, ele seja apoiador, eu vou preferir não falar nome nenhum para não personalizar nada, não personalizar nenhum grupo ou uma pessoa. Mas, por exemplo, vamos supor que você seja de um grupo A, tá? Seja de um grupo A. Esse grupo A, ele não caminhou conosco durante a campanha eleitoral. Mas eu entendo
que você é um cara bom. Por que eu não vou chamar você para fazer parte da nossa administração naquilo que você sabe fazer? Independente da opinião política de cada um, entendeu? Independente da opinião política de cada um, que eu acho que após esse período eleitoral, o Vasco tem que parar de ser politizado o tempo inteiro, entendeu? É sempre política, sempre política, sempre política. Cara, se o cara é um Vasco indo bem, ele vai desempenhar um papel bom, que ele desempenha um papel bom, entendeu? Óbvio que deve ter um pequeno alinhamento político, né, de ideologia, pelo menos, mas vamos supor que você, nessa campanha, apoia o candidato A, tá? Certo. Apoia o candidato A. Nós estamos entendendo, estamos vendo que você é um cara do Espírito Santo que desempenha um bom papel, que você tem uma certa liderança aí. Por que você não ser um braço do Vasco com os vascaínos que moram no Espírito Santo? Eu vou te ignorar? Não posso ignorar. Não. Entendeu? Não pode. Não posso ignorar. Uhum. Não pode, porque eu acho assim, que todo mundo tem para somar. Ainda mais quando você sabe, convive com as pessoas e vê que essas pessoas estão querendo o bem do Vasco, por exemplo, independente do grupo onde ela se encontra. No próprio Brasil hoje em dia, e vem de repente um candidato da direita com um projeto bom, que seja bom para o Brasil, a esquerda fala, não, esse projeto não presta, esse cara é do PSL, esse cara é Bolsonaro, esse cara é assim, esse cara sabe. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, que independente da opinião política, as pessoas têm bons projetos, entendeu? Aí de repente a esquerda vem com um projeto e a direita fala, esse projeto é horroroso, você é petista, você é comunista, você é isso, você é aquilo. Então acho que as pessoas têm que esquecer um pouco a política e botar mais os projetos em prática, entendeu? Muitas das vezes a politicagem atrapalha os projetos a saírem do papel. E essa questão também, assim, ó, você vê que é o comentário de geral aí, pedindo para Sempre Vasco tomar cuidado com quem se alia, né? Então, assim, é muito importante com que o torcedor entenda que aliança é essa, qual é a filosofia dessa aliança, entendeu? E já de antemão eu acho que hoje a Sempre Vasco está mais cascuda, eu espero que tenha aprendido a lição, né? E aí você vai falar isso mais adiante para a gente. Na verdade, pegando esse seu gancho aí, que é Sempre Vasco, cascuda ou não, eu acho que já entendi o que você quis dizer. Quando a Sempre Vasco ela fez essa aliança lá atrás, na verdade, nós somos de coração aberto, entendeu? Sim. Quando você tem coração aberto, quando você tem boa índole, que você quer realmente fazer um bom projeto para o Vasco, você termina realmente se fragilizando, entendeu? Mas, enfim, já serviu um pouquinho de exemplo e depois a gente aprendeu um pouquinho, com certeza. Isso aí. Bom, Cassiano, quem vive mais próximo do Vasco sabe quem compõe o seu grupo, né? Porém, nós que somos do Off-Rio não sabemos muito sobre vocês. Gostaria que você nos falasse um pouco das pessoas que compõem o grupo da Sempre Vasco. Quem são essas pessoas aí? Aonde que a gente pode achar o trabalho delas para entender, ó, esse cara aí, se assumir, entendeu? Vai ser muito bom para o Vasco. O que você tem a nos falar sobre os integrantes? Tiagão, agora durante a campanha, no nosso próprio projeto de divulgação da Sempre Vasco, nós vamos divulgar todas as pessoas que fazem parte do grupo, entendeu? Então hoje, você dentro da Sempre Vasco, você tem pessoas bem-sucedidas na sua vida profissional, seja ela como empresário, seja ela como profissional liberal, seja como alguns juristas, são pessoas assim de altíssimo gabarito realmente. Tem CEO de grandes empresas. Assim, quando você olha para o grupo, realmente você vê que é um grupo fantástico. E brevemente, acho que até no próprio YouTube chega a ter algum vídeo falando sobre alguma coisa. Tem um canal da Sempre Vasco. Tem um canal agora, durante o nosso projeto agora de campanha, vai começar a soltar bastante material aí, você vai conhecer bastante grupo, entendeu? Massa. Bom, Falar se o nome agora seria até um pecado.
Eu comentei um Não, sim. Sim, eu até entendo. Mas é porque, tipo assim, quando você já conhece, quando você vê as pessoas falando, parece que hoje em dia, no cenário atual do Vasco, a gente tá muito São Tomé, não tem? Eu só acredito vendo. Sim. E aí quando a gente pede um nome, pede uma prova, eu não sei o que está passando pelo sentimento do vascaíno hoje, mas a gente precisa ter a coisa palpável na mão, porque é tanta coisa que a gente não sabe se é verdade ou não, e aí por isso que a gente fica com essa ansiedade, né? Quando chegar realmente a época de campanha, né, nós vamos começar a ter o nosso material de campanha, vai ter a apresentação de todas as pessoas, de todos os vascaínos que compõem a Sempre Vasco, e você vai ver que realmente é um grupo muito bom. E vai ser esse grupo aí que encantou você, o Espírito Santo, que fez a galera toda do Espírito Santo vir aqui votar na Sempre Vasco na última eleição. E na próxima também Isso é verdade. Diferente. Isso é verdade. Vamos esperar a renovação do compromisso. Sim. Vamos. Então, Cassiano, o Vasco hoje tem muito problema em relação à sua política interna e ingerências. Isso há muito tempo. Por causa da briga entre os grupos da situação versus os grupos da oposição. Eu gostaria de saber de você, se você acredita que com a administração da Sempre Vasco, isso vai ser diferente, isso pode ser contornado ou até mesmo resolvido. Eu falo isso, sabe por quê? Porque uma dessas conversas nossas sobre o Vasco da Gama, nada político, mas essas reuniões de Zoom, eu até comentei com você que eu tinha uma visão seguinte: eu sou do grupo A, eu passo na rua, eu vou para o outro lado da rua porque eu não quero falar com o fulano do grupo B. Mas aí, pelas essas conversas, eu vejo que são pessoas de grupos distintos, mas que se conversam, que se convergem para a ideia Vasco. Então, eu queria que você falasse sobre essa situação aí para gente. Então, Thiagão, foi aquilo que eu já te falei anteriormente aí. Eu gosto muito de pregar uma política de ter um bom relacionamento, ter uma conversa com as pessoas, entendeu? Você próprio já participou das nossas conversas aí pelo Zoom. Você vê que tem pessoas que são de outras correntes políticas que a minha, né? E você a gente brinca, zoa, tem um certo respeito com outra ponta, fala: fulano, cala a boca, não perturba agora não. Né? Deixa eu falar. Simão fala pra caramba, por exemplo. Ô, Simão, cala a boca. Né? Então, e você vê que isso também passa por uma renovação que está acontecendo no Vasco agora. Entendeu? Eu acho realmente que essa política de ódio que aconteceu no Vasco durante muitos anos tem que acabar. Entendeu? A ponto da Sempre Vasco em 2014. Em 2014, o Júlio saiu de São Januário dentro de um carro de polícia. Entendeu? Porque queriam bater nele. Isso é um absurdo. Entendeu? E eu acho que essa política de ódio tem que acabar. Tem que acabar. Não só no Vasco. Eu acho que no Vasco é mais fácil a gente tentar diminuir isso aí. Dependendo de quem esteja na própria administração, isso já facilita bastante. Né? E você passa isso aí até para o próprio Brasil. Você vê que as pessoas não se respeitam. Basta a pessoa ter uma opinião adversa da outra, que aí um chama de fascista, o outro chama de comunista, o outro é aquilo, o outro é aquilo, e aquilo outro. Então, as pessoas estão perdendo muito respeito pela outra, entendeu? Entendi. Eu acho isso aí muito importante mesmo, porque eu acho que se a gente quer ter um projeto bom para o Vasco, a gente precisa ter uma aliança na governança, a gente precisa ter uma aliança lá no Conselho de Beneméritos, a gente precisa ter uma aliança em todos os cenários políticos do Vasco. Então, assim, eu acho muito importante, e eu tenho aprendido muito com essas reuniões aí pelo Zoom, né, e tenho visto que as pessoas realmente querem o melhor para o Vasco. O Renaninho tá perto do Thiagão, pergunta se vai ter resenha no Zoom hoje. Mas fala para ele quando entrar, ficar para não entrar entrando com nome fake, pô. Beleza. Deixa eu te falar. E aí, nós temos aqui agora o seguinte: o Vasco politicamente tem um cenário não só de beligerância, como também tem muitos grupos. Mesmo os grupos mais aliados acabam tendo rachas durante a gestão, o que é ruim para o Vasco.
como um dos líderes, e caso a Sempre Vasco seja escolhida no dia da eleição para comandar o Vasco, como que vocês vão conseguir manter essa gestão com diferentes grupos participantes coesas e unidas até o final? Por exemplo, muitos grupos já deixaram a base de apoio da Sempre Vasco. Como é que você pode falar isso aí para a gente? Então, Thiago, primeira coisa, eu acho bacana essa parte do Vasco ter vários grupos políticos, aí você demonstra democracia, entendeu? É o primeiro ponto. Hoje o Vasco está realmente virando um clube democrático. Hoje, muitos anos atrás, a gente via que não existia, que as pessoas tinham até medo de participar da política, né? Eram poucos que participavam, né? Então, eu acho que você, com bom diálogo, uma boa conversa e com um bom projeto, com boas pessoas caminhando junto, isso vai ser possível sem maiores dificuldades, entendeu? Não vejo dificuldade não em conseguir ter um bom projeto em andamento com vários bons vascaínos. E tipo assim, mesmo que aconteça também, você acha que, por exemplo, você é uma pessoa que tem uma boa convivência com todos, você pode assumir isso daí, pode... Vem cá, meu irmão, vamos conversar, não é bem assim, entendeu? Eu acho que existe muito também disso, né, das pessoas no individual procurar essas alianças. Sim, realmente, nada que uma boa conversa despida de vaidades, né? É possível você colocar um bom projeto em andamento Vasco. A gente tem que deixar a vaidade de lado, ser mais Vasco, menos vaidoso, que a gente consegue. Isso sim, não vejo dificuldade não. Se Deus quiser, nós vamos conseguir isso aí. Massa, beleza. Cassiano, hoje, qual é a relação da Sempre Vasco com os mais de 30 grupos políticos? Existem grupos políticos que vocês acreditam que estão com você? E gostaria de saber aqueles que vocês realmente falam assim, cara, esses grupos não nos interessam, nenhum tipo de aliança, nenhum tipo de conluio com filosofia. Olha só, eu acho que primeiro a gente não pode ter conluio com flamenguista. Esse é o primeiro ponto. Entendeu? Graças a Deus, ainda bem que você pensa assim. Pode ter flamenguista na direção do Vasco. Entendeu? Uhum. Então eu acho. E tem, né? Deixa eu te fazer. E tem, né? Deixa pra lá, deixa esse assunto para depois. Uhum. Para depois, não vamos polemizar, não. Eu acho que eu até evito de falar nomes, conforme eu te falei, A, B ou C. Eu prefiro não criar um rótulo que certo grupo não possa participar do Vasco. Eu acho que não existe muito isso, não. Entendeu? Entendi. Porque, tipo assim, nós não podemos nos aliarmos com o flamenguista para dirigir o Vasco. É isso que não pode. Porque, por exemplo, a gente tem muito pensamento aqui, e aí eu falo para você aquela questão de ser off-Rio, que a gente tem uma informação que vem de internet, que a gente não sabe nunca se é verdade ou não, e aí a gente vê assim, a gente compra a imagem de uma pessoa e a gente não sabe se realmente essa pessoa é um monstro, ou se essa pessoa realmente tem muito a agregar ao Vasco, né? Então, assim, e aí eu penso assim, poxa, mas como é que esse grupo no qual eu acredito nos ideais vai se aliar com essa pessoa que é um monstro aí dentro do Vasco, entendeu? Por isso que eu queria que deixasse bem claro para a torcida vascaína de algumas pessoas que realmente vocês não fazem questão. Que assim fica mais fácil da gente entender. É complicado você falar isso agora, porque o processo político nem começou, entendeu? Entendi. Eu acho que as pessoas estão queimando muito largada, nós temos que esperar um pouco, ver o que vai acontecer com essa pandemia. Nós não sabemos nem quando isso vai passar, nem como irá passar, e nem como nós ficaremos após essa pandemia, né? Não sabe, cara. Não tem como você... Eu já vi até assuntos aí que a própria eleição municipal, prefeito e vereadores estão querendo jogar para frente. Não sabe nem o que vai acontecer. Lá para janeiro. Não sabe nem o que vai acontecer. Entendeu?
Eu, por exemplo, Entendi. acho difícil do próprio futebol retornar esse ano. Sim, eu também acho. E até por segurança dos próprios atletas, torcedores. No elenco do rival, eles testaram 190, 200 pessoas, mais ou menos. De quase 200 pessoas que eles testaram, 38 atestaram positivos com Covid. 38 pessoas. Entendeu? Eu não me lembro qual foi o quantitativo exato que eles testaram, mas dá um percentual de 12%. Como é que você tem um elenco de futebol com 12% de contaminados, você vai botar esse elenco em campo? Vão treinar como? Aí eu vi que acho que é na Bundesliga, eles estão querendo retornar para o futebol agora. Aí eles querem retornar ao futebol com um jogador no banco de reservas e com máscara. Mas quando ele entra, ele tira a máscara. Quando ele faz o gol, eles não podem comemorar, não podem se abraçar. E quando vai entrar, também tem que manter a distância de um para outro. E ainda vem cá, agora eu vou te fazer uma pergunta. E na hora do escanteio, como é que o zagueiro marca o atacante? Vai ter que manter a distância também? Isso, cara, isso é inviável. E é muito complicado alguém prever alguma coisa com essa... Você que está assombrando o mundo, gente. Muito difícil. Eu acho que depois da gripe espanhola, nada assombrou o mundo como está assombrando. Entendeu? Não. E a gente tem que botar essa crise da pandemia aí no viés de administrativo do Vasco, que isso vai impactar e já está impactando. Tanto é que muita gente foi mandada embora hoje, né? Hoje, o Vasco eu li um relato aí que demitiu 50 funcionários, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é preocupante, muito preocupante mesmo. Ô, Cassiano. Agora, aproveitando esse nosso gancho aqui, com relação à pandemia, a Vasco, a tudo isso, eu queria fazer um alerta, que até nós conversamos ontem lá no nosso Zoom, que eu estou muito preocupado com a situação de salário desses atletas, que eles podem, a qualquer momento, pegar passe livre aí. Entendeu? Explica pra gente melhor isso daí, Cassiano. Eu acho que os clubes deveriam se unir junto à CBF, tá? Buscando o Ministério do Trabalho, seja no Ministério do Trabalho, no Ministério do Esporte, tentando achar uma solução para proteger o mercado do futebol brasileiro. Porque com essa pandemia, muitas empresas, muitas pessoas que têm realmente capital, eles vão exercer o seu poder de compra e comprar empresas por barganhas. Entendeu? Então, hoje, você vê no próprio mercado do Vasco ou em vários clubes que um jogador pode pegar passe livre e de repente, ser uma mixaria. Entendeu? Você tem algum exemplo pra gente? Olha, você dar algum exemplo agora é difícil, porque não tem nenhum caso. É apenas um alerta que eu estou fazendo que pode acontecer. Entendi. Isso é possível. Entendi. Isso é possível. Entendi. Entendeu? O mercado chinês... Mas você acha, por exemplo... O mercado chinês possível. Então, pode estar algum jogador agora pegando passe livre, seja ele no Vasco, no Fluminense, ou no Botafogo, ou no São Paulo, Entendi. Curitiba, tudo que for, e botar uma grana na mão desse jogador e pegar esse jogador. Entendeu? Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim... Acho que então mais ainda, né? Você acha que hoje é possível a gente, né? O Vasco ir lá e ser ouvido por CBF, ser ouvido pelos governos do Estado, da presidência, sei lá, sabe por quê? Porque tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora. O Vasco hoje não tem muita representatividade na federação, nem muito menos na CBF, como tinha na época do Eurico. Entendeu? Eu quero saber o que a Sempre Vasco vê disso, o que vocês têm qual é a opinião de vocês sobre essa falta de representatividade que o Vasco tem, já que é um clube gigante? Eu acho realmente, Tiagão, que o Vasco tem que procurar como ele foi um protagonista, né? O Vasco deixou muito esse protagonismo de lado.
E o Vasco tem que voltar a ter esse protagonismo. E eu vejo a Sempre Vasco hoje com um bom quadro, com boas pessoas, para fazer o Vasco buscar esse protagonismo de volta novamente. E porque hoje em dia a gente vê acordos saindo aí da federação e o Vasco não participando, sabe? Isso assusta muito a gente, entendeu? Já teve caso em reunião e o Vasco não mandar representante ou mandar um funcionário do clube, entendeu? Complicado, realmente. Outra coisa agora, uma parte muito importante que eu acho, qual é a opinião da Sempre Vasco sobre as eleições diretas e nos explique como está funcionando, como é que está o processo das eleições diretas. Olha, eu acho que a eleição direta é um sonho de todo vascaíno, né? Um sonho de todo vascaíno que ficou muito chateado com o que aconteceu nas últimas eleições, né? Nós fomos lá para a Assembleia Geral, elegemos uma chapa e depois no Conselho Deliberativo não teve a sua vontade respeitada, né? Então isso é um sonho de vascaíno. Eu, na época, ajudei bastante, até na própria Nova Resposta Histórica, na Porta de São Januário, pedi para as pessoas assinarem ficha, ajudei bastante, militei bastante. E hoje, o que acontece? Ela está parada na secretaria do clube, né? Nós estamos, digo nós, o grupo todo, todas as pessoas, todos os vascaínos, que na verdade não foi uma ideia política, são grupos vascaínos, de várias correntes políticas, vários grupos, várias pessoas que nem fazem parte de grupo nenhum, são apenas vascaínos, anônimos. E eu não sei o quantitativo, mas foi acho que em torno de... Chegou os 20% necessário. Deixa eu só fechar. Chegou os 20% necessário. Então, hoje está caminhando com duas vertentes. Através da reforma do Estatuto, né, que já está para ser convocada uma Assembleia Geral para ser votada, né, que seria a reforma do Estatuto, que está dentro desse bojo a eleição direta. E também tem a proposta da Nova Resposta Histórica caminhando, elas estão caminhando paralelas. Eu não sei o que o presidente da Assembleia Geral, no caso o Mussa, qual vai ser o andamento que ele vai dar isso aí. Mas eu sou 100% a favor, 100%. Tanto que quem me conhece sabe o quanto eu ajudei a Nova Resposta Histórica. E você acha que é possível, assim, agora falando, que você fala do depende de um, depende de outro, mas será que essas pessoas também querem isso? Ou se outras pessoas na atual administração querem isso, entendeu? Olha, eu vejo, de repente, dentro de algumas pessoas da administração, criando alguns tipos de dificuldade, algumas barreiras, entendeu? Mas eu tenho convicção que a vontade do vascaíno nessa hora eu acho que vai ser respeitada. Entendeu? Eu sinto... Até porque isso já foi aprovado no Conselho Deliberativo, né? Porque, na verdade, até porque, na verdade, quem troca o estatuto do clube são os sócios, no caso a Assembleia Geral. O Conselho Deliberativo, ele só recomenda. O Conselho Deliberativo recomenda e a Assembleia Geral aprova ou reprova. Entendi. E aí vai depender diretamente dos conselheiros, né? Que é daqueles grupos que foram selecionados por vocês. Né? Agora não, agora depende de você. Ah, tá. Entendi. A Assembleia Geral depende de você, depende do sócio. Depende de mim. Entendi. Depende do Marcão, do Moura 10. Marcão aí, gente boa. Vou dar um abraço para ele, a galera de Magé, né? Depende do sócio. Aí o sócio tem que votar. Entendi. E deixa eu te falar, a gente precisa identificar algumas coisas que estão acontecendo no atual pleito agora, né? Se é que a gente já está em campanha, se era para estar ou não, por causa de pandemia. A Sempre Vasco sempre teve um cronograma de atuação nas últimas 3 eleições. Esse cronograma está sendo obedecido. Porém, não há uma necessidade de termos uma orientação, uma palavra, qualquer coisa do grupo político do vencedor das últimas 2 eleições,
que você tem a me dizer sobre isso? Tiagão, a Sempre Vasco é um grupo muito organizado, Certo. muito sincronizado, entendeu? Então, ela tem uma orientação profissional, né, de pessoas do mercado que faz todo um cronograma de campanha. É uma campanha que ela vai desenvolvendo semana a semana, entendeu? Entendi. Então, não adianta você... Com certeza a pandemia atrapalhou um pouquinho, entendeu? A pandemia atrapalhou, mas brevemente aí vamos colocar o projeto na rua e vai encantar os vascaínos pela terceira vez. E tem uma data, mais ou menos, para a galera aí ficar ligada? Olha, entre junho e julho. Eu acredito que ali, entre a quarta semana de junho e a segunda semana de julho. Entendi. Show. E deixa eu te falar, tem uma parte agora que é como se fosse um bate-bola, assim, mas é em relação a se é fato ou se é fake. Porque você sabe que em épocas de campanha, não só agora, mas em outras, você surge com informações para rebater um determinado grupo ou rebater uma determinada pessoa, que de antemão eu já falo o seguinte, eu acho que... Olha lá, estão bombando aí? Tá, o pessoal tá lá, estão perguntando aí, depois eu respondo individual para cada um. Ah, tá. No meu ali, depois. E aí, eu de antemão, eu já te falo o seguinte, que eu acho muito ruim, muito feio, quando há uma informação para a pessoa. Por exemplo, eu falar mal da pessoa do Eduardo Cassiano. Eu gosto disso, você atacar o CPF. Isso, exatamente. Você pode discordar de mim, mas eu acho que você atacar a pessoa eu não acho legal. Exatamente. Por isso que eu acho a importância disso que a gente está falando aqui, desse projeto Vamos Falar de Vasco, que a gente esclarece. E aí fica a seu critério, se você quer falar ou não, porque às vezes você não pode falar por uma terceira pessoa, tá? Mas tem algumas coisas que eu separei aqui, que é para você me dizer se isso é fato ou se isso é fake news, tá bom? Primeiro é o seguinte, existe realmente um advogado que pertence a Sempre Vasco, que sufoca o clube com penhoras? Isso é fake. Depende de... Isso é fake. É fake, né? É fake. Teve realmente uma pessoa que faz parte do nosso grupo, que é o Alan. Ele, na época, ele desempenhou um trabalho profissional de alguns atletas que não receberam salário. Ele era um profissional e ele fez ele desempenhou o trabalho dele. E a partir do momento agora que ele entrou realmente dentro do grupo e está desempenhando isso aí com a gente, ele entregou todos os processos dele, devolveu para os clientes, não tem nenhum processo dele contra o Vasco, não. Entendi. E aí eu já vou falar para você a minha opinião. Eu, como profissional, qualquer outro, eu acho que todo mundo que trabalha tem direito a receber. Né? Então, assim, eu já deixo isso. Tá? As pessoas gostam de rotular, né? As pessoas gostam de rotular as pessoas. Entendeu? Como eu vou te dar um próprio exemplo. O próprio exemplo, o atual presidente do clube, você sabia que ele entrou contra o Vasco na época, cobrando quase 400 ou 500 mil reais? Você sabia disso? Não sabia. Não sabia. Ele era um profissional, ele recebeu. Pois é. Ele era um profissional, ele era contratado do clube. E aí, como qualquer outro, se ele trabalhou, ele tem que receber. Entendeu? Mas aí entra a questão que eu falo com você. Se eu tenho telhado de vidro, eu também não posso falar nada, né? Exatamente. Entendeu? Tá. Mas eu acho que o que não pode é a pessoa estar dentro daquele clube e estar fazendo esse tipo de serviço. Entendeu? Ou quando ele já realmente se declara para a vida política e faz isso. E que foi o que aconteceu. O nosso correligionário, ele já entregou todos os processos dele, não tem nada disso aí, só que as pessoas sempre tentam rotular, entendeu? Como, por exemplo, já vi pessoas, nós agora da Sempre Vasco fizemos um projeto gerando falcões, se eu não me engano o nome do projeto, né? E teve pessoa, teve o Edmundo, teve lá na barreira entregando, aí teve gente que falou, poxa, que bacana, que legal,
que bom. Teve gente que chorou, teve gente que me ligou chorando de alegria, porque é um projeto que você entrega um cartão de débito e a cada mês, nos próximos 3 meses, é creditado R$ 100 nesse cartão. Então, você é muito melhor até do que você dá uma cesta básica. Né? É muito até que você dá uma cesta básica. Uhum. Teve gente que criticou? Pois é. Mas a gente não ficou sabendo dessa ação de vocês. E faz um projeto desse fantástico, aí tem gente que acha bom. Acha que tem, se não faz, também reclama. Se faz, reclama. Então, é difícil você agradar todo mundo. Entendeu? Então, E nós não ficamos sabendo dessa ação de vocês. Você tem que botar uma meta e seguir. Hein, Cassiano? Nós não ficamos sabendo dessa ação de vocês na barreira. Para você ver. Porque a nossa intenção não era politizar. A nossa intenção era ajudar. Entendi. Porque o clube fez, outros grupos fizeram. Eu acompanho pelas informações de Facebook, essas coisas. Você pode olhar na minha rede social, na rede social da própria Sempre Vasco. Não teve nada. A divulgação que teve foi a imprensa que deu. Nós não divulgamos isso em grupo de WhatsApp, nós não divulgamos para ninguém. Nós ajudamos, porque nós entendemos como um grupo, como cidadania, que isso deveria ser feito. Não teve nenhum viés político. Entendi. Se você quiser fazer o... Não teve ninguém lá de camisa amarela, de bandeirinha amarela, entregando cartãozinho de débito. Não teve nada disso. Isso eu sou a favor. Porque se você quer ajudar, você tem que fazer de coração. Entendeu? Bom, então é fake essa primeira informação aí que nós tivemos. A segunda é o seguinte: a Sempre Vasco compõe a administração do Fluminense. Cara, isso aí fato é fake. Isso é um fake, acima aquele fake, bem fake mesmo. Fake, mas bem fake. A ligação que hoje, inclusive até eu tive o prazer de ter esse contato com o atual presidente, né, que é o Mário, é através de um churrasco que nós organizamos de vez em quando, algumas sextas-feiras, um futebol que rola. Só Entendi. isso. Mais nada. Entendi. Então não tem nada disso, então, né? Talvez pela proximidade, pelo grau de amizade que nós temos com ele, ele passa algumas informações para a gente que está acontecendo no mundo do futebol. Entendeu? Entendi. Então, outro fake, então. Bom, o terceiro. A Sempre Vasco procurou ou não a Sempre Vasco Livre depois das eleições nas urnas? Olha, Tiagão, eu falar sobre esse fato, eu prefiro me eximir dele pelo seguinte, porque nesse período eu estava morando nos Estados Unidos. Ah, tá. Entendi. Eu queria pular essa pergunta. Eu não estava aqui, eu não sei se procuraram ou não. O que eu posso te falar? Beleza. O que eu posso falar é que nós procuramos a atual administração do Vasco, já não a Sempre Vasco Livre, né, a frente Vasco Livre, mas nós procuramos, a minha está encerrando ali. Daqui a pouco vai encerrar aqui, vai ter que fazer de novo. Mas nós procuramos a atual administração e entregamos... Peraí, tem que encerrar ali, né? Peraí. Então, nós procuramos a atual administração e entregamos para ele um projeto incentivado para o basquete, para o futsal, que iria ajudar o Vasco. Isso aí nós procuramos para ajudar a administração do Vasco. Entendeu? Tá. Vasco, então vocês... A Sempre Vasco sempre vai estar apta a ajudar o Vasco, seja lá quem seja que esteja no poder. Então, deixa eu ver se eu entendi. Mesmo depois do ocorrido na Lagoa, vocês procuraram a atual administração? Para ajudar, sim. Entendi. Bom, tá dando 20 segundos aqui para encerrar. Se você puder, a gente dá uma renovada, porque eu tenho mais algumas perguntas para te fazer. E também encerrou, hoje, tem que renovar, né? Vamos lá. Já retorna aí. Tá bom, falou. Valeu. Valeu.